E durante alguns segundos eu lembro de ter pedido para Deus mais uma chance só. Eu quero viver uma vida incrível. Uma aluna que eu tive, que chegou na semana, eu fiz, e aí, fulaninha, leu lá o negócio que a gente tinha combinado e tal. Ela fez, Pedro, eu tava tão cansada, não consegui ler. Está certo, estava cansada, né? Qual o problema? Quando você diz que está cansado, veja, o que é que alguém cansado precisa? Descansar. Uhum. E não só precisa. Uma pessoa que está cansada merece o descanso, Sim, não é verdade? Então, se você nomeia aquela sua atitude de cansaço, o que você está fazendo é uma manipulação psicológica para aliviar a sua própria responsabilidade e colocar o seu descanso como algo que não foi tão correto, mas foi merecido. Fiz, olha, pare de chamar de cansaço e diga que você sentiu preguiça de fazer. E aqui nós entramos num outro nível de nome, de conceituação, que é o seguinte, é você dar o conceito adequado a cada um desses vícios que nós conhecemos como os vícios capitais. Se você pega a preguiça, por exemplo, a preguiça não é uma estafa, a preguiça não é um cansaço, a preguiça é um tipo de tristeza e uma manifestação de ódio. Então, a preguiça, primeiro, ela manifesta-se como uma tristeza, porque você percebe a excelência, mas você percebe o que é necessário para chegar à excelência e aquilo lhe causa um enfado, aquilo lhe causa uma tristeza. É a tristeza mediante a visão do trabalho necessário para alcançar a excelência que você deseja. Isso também vem com uma chama de ódio, porque é o seguinte, quando você vê a excelência e você vê o caminho, você começa a odiar o bem. Porque simplesmente você não vai fazer o trajeto para alcançá-lo e você começa a odiá-lo. É como a questão da inveja também. A inveja o pessoal confunde com o desejo de possuir o que o outro tem. Não tem nada a ver. Pode manifestar-se dessa maneira. Mas a inveja ela é também um tipo de tristeza. Ela é uma tristeza que você sente mediante a visão do bem alheio. Então, quem aqui deu? Eu nunca invejei. Cara, você já recebeu uma notícia muito boa do outro e aquilo não lhe causou uma alegria? Sei lá, lhe causou, uma coisa boa, fulano. Isso foi um movimento de inveja. É um movimento de tristeza. Só que olha o mecanismo psicológico do negócio. E aí, Bruno pode explicar melhor do que eu. Você está lá, você tem a inveja, né? Beleza. A inveja me caiu aqui na alma, o gosto de sabão na boca. Mediante a visão do bem do outro. O que é que eu vou fazer? Se aquela visão me causa uma tristeza, eu vou ter que diminuir a importância daquilo para diminuir a tristeza que eu sinto. Então, quais são os movimentos do invejoso, como São Tomás de Aquino diz? Um dos movimentos da inveja é você diminuir o bem do outro. Então você diminui. Fulano faz um café maravilhoso. Mas eu já vi alguns cafés melhores. Né? Ou você diminui o bem, ou você diminui o portador do bem. Mas, rapaz, fulano tá tão bem, também com a herança que recebeu. Esse mais também é terrível, nada né? de bom vem depois do mais. Mas também, né? Nada de bom vem depois do mais. Você vai diminuir, por exemplo, a fama do fulano. Quando você não tem como diminuí-lo propriamente, quando você não tem como diminuir o bem, você vai buscar coisas laterais ali para diminuir a ação que ele causou. E, no fim, você vai para o ódio homicida, que é quando a visão do bem do outro lhe causa uma tristeza tão grande que a existência do outro torna a vida para você insuportável. E então você parte para o ódio homicida, e a pessoa mata por inveja. Claro, eu estou dando aqui um apanhado bem geral, daria para falar muito mais. Só que quando você coloca os vícios nessa profundidade, é como a gula, por exemplo. O problema da gula é porque nós desejamos felicidade. E a gente tenta buscar felicidade no prato, mas só acha comida. Esse é o problema inteiro da gula. Você tenta encontrar felicidade, mas você só acha álcool. Né? Então, se a felicidade ela é um bem de natureza espiritual, isso significa dizer que nenhum bem material vai ser capaz de supri-la. O que significa dizer que você vai precisar consumi-lo cada vez mais. Entende? Então, assim, quando você coloca as coisas nesse nível, você vê que, é melhor eu me controlar aqui, porque senão o abismo atrai abismo. Você olha para o abismo, ele lhe olha, vocês namoram, daqui a pouco você está lá, né, dormindo de conchinha com o abismo. Então, você tem que se ligar nisso. O que me parece que é necessário é você colocar novamente no cenário cultural os níveis de ação e de dano do vício a partir dessa perspectiva mais profunda da alma humana. Porque aquilo que você está falando, né, da ciência moderna e tal,
Beleza, ciência moderna é uma maravilha. O problema é o seguinte, como você disse, vamos pegar só a natureza. A natureza não pode ser causa de si mesma. Quer dizer que a causa da natureza é natural? Não faz o menor sentido. A causa da natureza é a natureza? Quer dizer, a causa do surgimento do tempo foi um evento temporal? Como é que é isso? Quer dizer que o tempo ele existia para existir? Não faz o menor sentido. Então, a causa da existência das coisas não pode ter fundamento natural. A natureza só tem um fundamento sobrenatural por definição, porque ela não é causada por si mesma. Esse tipo de coisa tem que entrar novamente no imaginário, entendeu? Porque senão a gente fica patinando. E é aquela coisa, se você tenta combater o mal a partir do próprio mal, são dois vetores que se combinam. É você tentar expulsar o Beelzebub pela força do demônio, entendeu? São dois vetores, vai se combinando. Você tem que ir para o ponto diametralmente oposto. E aí onde entra a questão do manual, né? O homem perfeito, quer dizer, o máximo da consciência humana, existe na personalidade em que a consciência do homem era igual à onisciência de Deus. Então, em Nosso Senhor Jesus Cristo, uma consciência humana foi portadora da onisciência inteira. Então, o Cristo é o máximo de liberdade e, portanto, o máximo de virtude. Sim. Isso tem que voltar. É muito simples, entendeu? Tem que ter vontade de imitar esse homem. Né? Exatamente. Só a liberdade na imitação do verbo encarnado. Toda outra liberdade é uma manifestação, uma forma de prisão. Simples assim.